Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques, o professor de Ciências, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro de vocês, Máquinas Simples. Vamos começar falando sobre a força e a interação entre corpos. O que é a força? A força é um agente capaz de modificar o estado de repouso ou o estado de movimento de um corpo. Espera aí, vamos com calma, o que é isso? Existe uma lei de um famoso físico que diz que quando um corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso. E se ele estiver em movimento, ele tende a ficar em movimento. O repouso, quando a gente diz, a gente quer dizer que ele está parado, sem se mover. E movimento, quando ele está se movendo, né? Obviamente. Então, essa lei diz que se você pegar um objeto, imagine que você pega esse controle aqui, você coloca ele em cima de uma mesa e você deixa ele lá quieto, sem ninguém mexer, numa sala trancada, sem vento, sem nada. Se ninguém mover esse apagador, ele vai sair do local? Ele vai se mover? Obviamente que não. É o que diz essa lei, que se ele está em repouso, se ele está parado, ele tende a ficar parado, a não ser que alguma coisa vá tirar ele desse estado de repouso. A mesma coisa com o movimento. Então, de acordo com essa lei, se eu pegasse esse controle e arremessasse pela janela, a tendência dele era seguir uma trajetória infinita e nunca mais parar. Mas só que ele para. Nós sabemos que ele para. Por que isso acontece? É aí que tá. A força é um agente que é capaz de modificar o estado de repouso ou o estado de movimento. Ou seja, isso quer dizer que para que esse objeto que está parado numa mesa se mova, eu preciso de um agente que no caso seria a força. Eu preciso de aplicar uma força sobre esse objeto para que ele saia do seu estado de repouso. A mesma coisa no caso quando eu arremesso esse controle. Para que ele pare a sua trajetória, precisa de uma força atuar sobre ele. O que é que vocês acham que faz com que ele pare? Tem várias forças que atuam sobre ele que faz com que ele pare. Mas a força principal e a força que nós mais lembramos é a força da gravidade. Porque a gravidade nós sabemos que ela puxa os objetos para baixo. Então quando eu arremesso esse controle, a gravidade vai puxar ele e vai fazer com que ele colida com a superfície da Terra e ele vai acabar ficando parado. Então isso é a força. A força é um agente, é uma grandeza que é capaz de alterar o estado de repouso ou o estado de movimento de um corpo. Existem dois tipos de forças. Nós temos as forças de contato e temos as forças de campo. As forças de contato, como o próprio nome sugere, são aquelas que ocorrem com o contato direto entre dois corpos. Então, quando eu empurro uma mesa, eu estou em contato com a mesa, então eu estou exercendo uma força de contato. E as forças de campo são aquelas que podem atuar à distância, sem precisar de haver o contato. Um exemplo simples que todo mundo conhece é a gravidade. Se eu soltar esse controle aqui, soltar, ele caiu, não caiu? Por que ele caiu? Porque tem uma força que está puxando ele para baixo. Essa força é a gravidade. E a gravidade atua à distância. Mesmo que ele estivesse bem longe da superfície da Terra, a gravidade ainda consegue atraí-lo. Então ela é uma força de campo. Os efeitos de uma força são determinados por suas características, que são a intensidade dessa força e a sua direção. A direção é o quê? Horizontal, vertical, diagonal e também o sentido, se é da direita para a esquerda ou de cima para baixo, por exemplo. Para entender por que a orientação é importante, o livro aqui traz como exemplo uma força que é aplicada a 1 kg de arroz. Pronto, já estou aqui com 1 kg de arroz. Se você aplicar uma força em 1 kg de arroz que está sobre uma mesa, uma força que é suficiente para mover 5 kg de arroz. Aí eu pergunto, se eu exercer uma força dessa neste quilo de arroz que está sobre a mesa, imagine que ele está sobre a mesa. É possível levantar esse quilo? Sim ou não? Bom, a resposta é depende. Por quê? Eu falei a intensidade da força, que era uma força que é suficiente para levantar 5 quilos. Mas eu não disse qual é a direção, nem qual é o sentido dessa força. Por quê? Se ela está sobre a mesa, né? Imagine que a minha mão é a mesa, e essa força for aplicada de cima para baixo, eu vou levantar o quilo? Óbvio que não. Porque para levantar eu tenho que exercer a força para cima, de baixo para cima, na vertical
e de baixo para cima. Então, por isso que é importante você dizer a direção e o sentido. Se eu exercer a força na horizontal, o que é que vai acontecer? Eu não vou levantar ele, ele apenas vai deslizar sobre a mesa e cair no chão, talvez. Mas ele não vai ser levantado. Para que esse quilo de arroz seja levantado, eu preciso exercer uma força na vertical, de baixo para cima. Na vertical e no sentido de baixo para cima. Então é por isso que é importante dizer qual é a direção e qual é o sentido de uma força, além da sua intensidade, que também é conhecido como módulo. Então, para que uma força seja totalmente compreendida, é preciso dizer qual é o seu módulo, qual é a sua intensidade e a sua direção e o sentido. Esse tipo de grandeza que precisa dessas informações complementares, nós chamamos de grandezas vetoriais. Então, a força é uma grandeza vetorial. Existem outros tipos de grandezas que não precisam de direção nem de sentido. Esses outros tipos de grandezas nós chamamos de grandezas escalares. Por exemplo, a temperatura. A temperatura é uma grandeza escalar. Eu só preciso dizer qual é o valor, qual é o módulo e a unidade de medida. Então, por exemplo, se eu disser para vocês, aqui está fazendo 45 graus Celsius. É quente ou é frio? Para uma temperatura ambiente é altíssima, é um calor dos infernos, né? Então, você já entende a informação. Quando eu digo para você que aqui está fazendo 45 graus Celsius, você já entende que é uma temperatura alta, que é quente. Não precisa dizer mais nada, você compreende. Então, essas são grandezas escalares, só precisa de um módulo e uma unidade de medida. Já as grandezas vetoriais precisam de o módulo, que é a sua intensidade, e também a direção e o sentido. Beleza? E qual é a unidade de medida de força? Qual é a unidade oficial? A gente conhece várias unidades de medida. O grama, que é para quê? Para medir a massa. O centímetro, que é para medir comprimento, metro, né? No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, a unidade oficial para medir a força é o Newton, que é homenagem ao grande Isaac Newton, que foi um físico muito famoso. Então a unidade de medida da força é o Newton, que é representado pela letra N. Então, alunos, eu ainda nem comecei a falar sobre máquinas simples, mas eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Então eu vou parar por aqui e na próxima aula eu continuo. Agora eu quero que vocês, por favor, respondam essas questões que eu vou colocar aqui na tela. Você dá pausa e aí você vê as questões, responde no caderno e você vai me enviar uma foto lá no Google Classroom, tá certo? Por hoje era só isso. Tchau e até a próxima.